amor, desprezando Jesus, desprezando a Deus. Mas existe sim essa realidade no dia de hoje. E no futuro também. Porque no livro de Apocalipse está dizendo, ficarão de fora os feiticeiros, os afeminados, os idólatras. No livro de Apocalipse capítulo 21. Então no futuro ainda vai existir essas coisas. Mesmo que os irmãos peguem aqui, chegue aqui aos domingos aqui, fale que tem que adorar unicamente a um Deus verdadeiro. Mesmo que a gente aqui fique todos os domingos aqui, ou todas as sextas-feiras, alguns irmãos aqui que pregam, outros dias também, insistam e pregam o Evangelho. Mas mesmo assim vai existir essas coisas. Não temos como fugir dessa realidade. Não temos como fugir. Essas coisas ainda irão, né, existir aqui na face da terra. Não tem como fugir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por mais que se pregue, queridos, ainda vai existir pessoas assim que não aceitam o Evangelho, que não aceitam, que tem que adorar unicamente a Deus e a Jesus Cristo. Mesmo você pregando, ainda vai existir pessoas assim. É difícil, mas isso é realidade no dia de hoje. Pessoas que, em vez de adorar o único Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai adorar os deuses feitos por mãos humanas. E a pregação desta noite, né, vai trazer uma passagem ali gloriosa que fala ali do apóstolo Paulo, que foi pregar na cidade de Atenas, e ali ele encontrou pessoas assim, nessa situação. E ele ficou ali comovido quando viu aquela cidade daquele jeito. Então o coração dele estava esperando Timóteo e Silas para pregar ali o Evangelho. Mas eles estavam se demorando. Ele disse, eu estou comovido com as coisas que eu estou vendo aqui. Eu não consigo parar. Eu não consigo deixar de falar. Para que as pessoas se arrependam e tenham encontro com o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ele ficou ali esperando, mas estavam demorando muito. Aí ele resolveu pregar. E assim não dá para cristã, queridos. É assim, fala muito bem aos nossos corações. Gata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Gata nova, Deus proclama, hoje é o mundo pecador. Doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Sangue desviado do homem, dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Gata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortais, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando ao Deus de amor. Gata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Gata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja como é que eles, o Astof 2, né, os irmãos lá no passado já louvavam a Deus dessa forma, não é? E eles não encobriam o que Deus ali recriminava ali da parte das pessoas ali com que eles conviviam. Mesmo que eles viessem perder ali a amizade dos familiares, as amizades das pessoas ali, né, ou do trabalho, mas eles não deixavam ali de falar do que Deus recriminava. E assim também no dia de hoje, nós temos que falar que não podemos encobrir
tudo aquilo que Deus condena. Se a gente encobrir, como é que vai ficar? Como é que a pessoa vai se arrepender? Se você encobrir a verdade, não, você tem que falar aquilo que Deus condena. E se Deus condena a idolatria, as pessoas têm que fugir, né, da idolatria. E nós que pregamos a palavra de Deus, sabemos desse compromisso e da responsabilidade de pegarmos contra essas coisas. Porque Deus mesmo, na palavra de Deus, Ele é contra essa prática abominável aos olhos de Deus. Porque Ele diz no Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem nem semelhança do que há no céu e do que há na terra, nem se postarás diante dela, nem prestarás culto. Quem prega na praça, quem prega aí nas ruas, tem essa obrigação, que de dever de falar que Jesus é o único Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos que adorar unicamente a Ele. Não tem outro mediador, não existe outro mediador. E aqui no cantor cristão, o cantor da harpa cristã está falando aqui de supostos mediadores. As pessoas buscando supostos mediadores, né? Mesmo quem salvar se inventa. Clama, roga em seu favor, há supostos mediadores, desprezando ao Deus de amor, e despreza o Deus de amor. E começa a inventar mediadores entre Deus, né, e o homem. Como é que alguém pode inventar aqui na terra um mediador entre Deus e o homem? Senão Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, que Ele é o caminho, como Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém viu o Pai a não ser por mim. Eu não posso chegar na presença de Deus sem primeiro aceitar Jesus Cristo. Não, Ele não é mais um padroeiro não, queridos. Ele é o Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu não posso criar outro mediador entre Deus e o homem. Eu não posso criar outro mediador desprezando o Deus de amor. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito, nem de criar aqui na face da terra nenhum mediador, trocando Jesus. Ah, esse agora é meu mediador, eu vou a Ele e clamo a Ele em meu favor, para receber aí um perdão. E assim é. Jesus é que vem salvar o seu povo dos seus pecados. Não é aqui na terra que vai salvar você dos seus pecados, não. Não é ninguém aqui na terra que salve você e lhe perdoe seus pecados. Ninguém aqui na terra tem esse poder, querido. Ninguém tem na terra esse poder. Só Jesus Cristo. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Então todo o poder é dado ao Senhor. E não adianta eu aqui inventar meio de salvar, se inventa. Não adianta inventar meio de salvação. Não vai conseguir salvar-se não. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Só se o homem aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Aí ele vai receber o perdão de Deus. Eu tenho que pregar desse jeito, eu tenho que pregar, eu não posso fugir, eu não posso encobrir aquilo que Deus condena. Se a gente encobrir, como é que a pessoa vai entender que está no caminho errado? Como é que a pessoa vai entender que está se prostrando diante de um Deus feito por mãos humanas, criado por homens aqui na terra, para simplesmente oferir lucros financeiros em cima daquela imagem, em cima daquele ídolo? E a pessoa está ali se prostrando diante daquele ídolo. Paulo, quando pregava na cidade dos Coríntios, ele dizia: os sacrifícios que vocês fazem é a demônios e não a Deus. Vocês não estão adorando a Deus, mas vocês estão fazendo o sacrifício é a demônios. Paulo já pregava assim, queridos. E quando ele chegou na cidade de Atenas, ele chegou ali na entrada da cidade de Atenas, e ele viu ali aqueles gregos, né, aquele povo dali, né, com vários deuses ali, criados ali, da sua imaginação. Era Zeus, né? Deus. Quem estuda aí a mitologia grega vai ver que eles inventavam muitos deuses. Mas se vocês observarem, se você perguntar a um grego, hoje atualmente, se eles adoram aqueles deuses, eles vão dizer: ah, se eu soubesse, aquilo dali era tudo uma fantasia, aquilo dali era tudo uma ilusão nossa. Se você perguntar a um grego, ele vai dizer isso. Nós adorávamos, mas não sabíamos. Mas hoje nós sabemos que aquilo ali era tudo invenção da mente humana. Os gregos vão dizer isso. Não adoram mais não. Aqueles desenhos, né? Dionísio, né? Inclusive o Dionísio naquela época era conhecido como Deus, o padroeiro dos bebarrões, dos alcoólatras. Naquela época o Dionísio, o Deus Dionísio era conhecido ali naquela época como Deus dos alcoólatras. Então eles prestavam culto e adoração a esses deuses. E na Grécia era assim no passado. E para eles era como se fosse Deus mesmo de verdade ali. Inclusive quem escutava
Tá? Quem fazia aquelas esculturas era de uma perfeição tão grande que as pessoas acabavam, né, crendo que aquilo ali era a verdade. Se vocês chegarem hoje nos museus aí do mundo, vocês vão ver as imagens de esculturas que eram feitas ali pelos gregos. É uma perfeição incrível. Quando as pessoas olham assim, veja que coisa, que perfeição. Então as pessoas naquela época criam naquelas coisas e achavam que aquilo ali era verdade. Deus era, né? Afrodite, veja que situação. Afrodite era a deusa do sexo. E eles criam nessas coisas. Tinham deuses para tudo naquela época. Inclusive Paulo também, né, nas suas viagens ali missionárias, ele observava ali, em uma cidade ali, a deusa Artemis, ou deusa Diana também. Eles criavam ali das deusas dos Efésios, né? E eles criavam ali aquelas deusas ali naquela